Olá, tudo bem com você? No Boa Vontade Esportes de hoje vamos conhecer um pouco mais do nado sincronizado no Brasil. Esporte praticado apenas por mulheres. Para falar sobre o assunto, vamos conversar e receber a supervisora técnica de nado sincronizado da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Sônia Ercovitz. Sônia, é um prazer te receber aqui. É um É um prazer prazer para mim bater um também. papo com você. Tá tudo bem? Tá, tudo ótimo. E eu agradeço o convite. É muito bom falar do nado Tenho sincronizado. certeza que quem está em casa vai ficar muito mais bem informado sobre o nado sincronizado Espero. brasileiro. Como é que começou esse esporte, eu digo mundialmente falando, como começou o nado sincronizado? Bom, a gente entende que o nado sincronizado ele começou com uma professora de natação que colocou uma música e quando você coloca uma música as pessoas dançam. E daí começou a surgir o nado sincronizado. E através de apresentações, com música e dança, começaram a apresentar. Em 1934, ele teve vários nomes, natação artística, na balé aquático, que foi o mais conhecido de todos eles. Ele foi muito divulgado com a Esther Williams, muito divulgado os filmes, mas em 1934 surge o nome nado sincronizado na primeira Feira Mundial de Chicago. A partir daí, ele vira um pouco mais esporte, porque ele ficava no limite entre balé e esporte, balé aquático e esporte. Com o nome nado sincronizado, ele pôde se tornar um pouco mais esporte. A partir de 34 que ele surge com esse nome. Exatamente que país que surgiu? Não se sabe exatamente em que país surgiu. Surgiu em vários lugares ao mesmo tempo. Não se tem uma precisão do local e a primeira apresentação dele. Essa precisão ainda não temos na parte de história. Mas sabemos que em 34 ele surge com o nome de nado sincronizado. Só para o telespectador que está em casa, seria uma espécie de balé e esse balé passou a ser feito dentro d'água, mais ou menos por aí? É um balé, né? Na verdade, se colocou uma música e as pessoas estavam na água. E você escuta a música, você dança, né? Não tem como você fazer diferente, né? Impressionante como é que a música mexe com a Como a gente. música mexe. Então, as pessoas na água começaram a dançar. E daí eles começaram a fazer, mas no início eram só coisas de superfície, não tinha tanto grau de dificuldade que existe hoje, e começou a se fazer apresentações com essas ideias de figuras de superfície. Sabemos que no balé há prática também para os homens, inclusive aqui no Brasil há muitos anos. Por que o nado sincronizado é um esporte apenas praticado pelas mulheres? Olha, nos Estados Unidos existem homens praticando, mas numa competição internacional não tem. Uma competição olímpica apenas Não, as mulheres? só apenas as mulheres. Eu acho que um padedê, né, que é um homem e uma mulher, seria muito interessante, mas a Federação Internacional de Natação, a FINA, não aceita ainda. Existe a intenção de se colocar homens, mas até o momento isso não foi aprovado. No Brasil, nós tivemos algumas apresentações de alguns meninos do Nordeste. Eles participavam como apresentação, mas em competição não é permitido. Entendo. Não sabemos exatamente em que país surgiu o nado sincronizado, mas qual foram os países lá no início de grande destaque? Eu fico imaginando Europa, talvez Estados Unidos. Estados Unidos já teve um grande destaque no nado sincronizado, né? A Maria Lenk, que trouxe para o Brasil, viu na Alemanha, e trouxe para o Brasil, Inglaterra. Os países da Europa, basicamente, foram os que começaram com o nado A sincronizado. Europa é muito forte, né? Muito forte. No esporte olímpico. Muito forte. No nado sincronizado, o mais forte é a Rússia, né? A Rússia ganhou as 4 últimas Olimpíadas. Então, é realmente um país muito forte no nado sincronizado. A Rússia tem uma base de balé muito grande, né? Então, ela vem se mantendo como a primeira do mundo e ainda está difícil de alguém alcançar a Rússia. Agora, temos na Ásia a China, que está agora em segundo lugar. E na Europa nós temos também a Espanha, que é muito forte. A Itália vem crescendo. Estados Unidos teve uma queda muito grande. Já foi campeão olímpico e hoje em dia teve uma queda muito grande. Por que esse esporte demorou a ser reconhecido como esporte olímpico? Eu acho que mais ou menos por isso, porque as pessoas chamavam de balé aquático. Sim. Balé não pode ser esporte. Ou ele é balé ou ele é esporte. Então, o nado sincronizado, ele vive num limiar, ele não pode... Nós temos o cuidado de, em termos de maquiagem, não ser uma coisa muito forte, justamente para não cair para o lado do balé. As roupas também, nós temos cuidado com o que elas colocam, porque não pode virar muito balé, senão deixa de ser esporte.
Então, no momento em que ele conseguiu se mostrar mais esporte, lógico, é um esporte arte, mas conseguiu caracterizar bem o esporte, virou um esporte olímpico. E é um esporte belíssimo, né, Belíssimo. Sônia? É impressionante. É um dos mais assistidos. Em Campeonato Mundial, Olimpíadas, é um dos mais assistidos. Todas as pessoas. Porque ele é meio mágico, né? Sim. Ele é meio mágico. Você tá olhando. Como é que aquela menina está de cabeça para baixo? Ela está fazendo. Botou a mão no chão? Não. Quando ela salta, alguém botou o pé no chão? Não. Não pode botar a mão no chão, não pode botar o pé no chão. Isso não existe. Tudo aquilo é feito elas nadando mesmo. Então, é um esporte que você vê tudo de cabeça para baixo no meio que não é seu, né? Então, ele realmente é meio mágico. Como é que você fica de cabeça para baixo no meio líquido e dá tudo certo? Né? As pessoas ficam tentando imaginar se aquilo é real ou não. Por isso que ele é tão bonito. É impressionante. É um esporte belíssimo. E aqui no Brasil, quando de fato começou os primeiros passos do nado sincronizado aqui no Brasil? Quem trouxe para o nado sincronizado no Brasil foi Maria Lenk, né? Como eu já falei. Ela viu uma primeira apresentação na Alemanha. E aí ela achou muito interessante e trouxe para o Rio de Janeiro. E fez uma primeira apresentação na década de 40, na ACM, com alunos da UFRJ, da Escola de Educação Física e de Esporte da UFRJ. Depois dessa primeira apresentação, ela não continuou com o esporte. Aí a Crisca, que começou no Fluminense, deu continuidade ao esporte, e veio Tijuca Tênis Clube, que também por muitos anos fez o esporte, o Guanabara, até 63. Quando chegou em 63, era um esporte competitivo, começaram as competições interestaduais. No Brasil não tinha outro lugar, mais o Rio de Janeiro foi foco maior. Rio, São Paulo, talvez? Nesse início tinha até pouquinho em São Paulo, né, mas mais Rio de Janeiro. Em 63 existe um Pan-Americano que o Brasil participa, ganha medalha de bronze. Foi o primeiro Pan-Americano do Brasil? 63, nado sincronizado, sim. Sim. Depois disso, o esporte deixou de ser competitivo. Por mais que eu tenha pesquisado, eu não sei por que ele deixou de ser competitivo. Talvez o número de praticantes era pequeno e aí não conseguiu mais fazer competição e o esporte acabou. Mas no Brasil ou... No Brasil. No Brasil. No mundo ele continuou. Ele continuou no mundo. No Brasil ele ficou por esse tempo até 76 com o nome de balé aquático. Eu participei dessa época e nessa época o esporte fazia apresentações, era um esporte de exibição e que nós fazíamos apresentações junto com os Oca-Loucos. Você lembra dos Oca-Loucos? Sim. Então, nós fazíamos junto com os Oca-Loucos. Em 79 ele retoma, a seleção canadense vem ao Brasil, faz uma apresentação para a inauguração do Júlio Delamare. Aí o Quaraci, hoje presidente da CBDA, era da Farge. Então ele inicia novamente o esporte no Rio de Janeiro e volta a competir com a infantil do Tijuca no Sul-Americano. Assim ele retorna como atividade competitiva em 1979. Como é que é o dia a dia do atleta que faz o nado sincronizado? Bom, o nado sincronizado ele precisa de um espaço grande e um tempo grande de treinamento. Elas treinam muito. Elas treinam em torno de 6 horas por dia na água. Elas só têm folga uma vez por semana. E além do tempo que a seleção brasileira, né? O tempo que elas treinam todos os dias, a seleção se reúne todos os dias, desde janeiro. Elas pretendem treinar direto, a folga só no domingo. Além disso, elas têm musculação, elas têm balé, elas têm aula, algumas atletas que fazem aquelas acrobacias têm aula de saltos. Pro leigo, talvez ele imagina que o treino é feito somente dentro da água. Existe um reforço muscular. Lógico, existe um trabalho com nutricionista. Existe. Nós temos uma equipe multidisciplinar que tem psicólogo, que tem nutricionista, que tem um médico, que tem a professora de balé, que tem o preparador físico, né? Então, precisa-se de uma equipe muito grande para poder trabalhar com as atletas. Um trabalho duro. É um esporte muito complexo, né? Porque você tem que treinar, você tem que buscar a perfeição dos movimentos. Entre 8 atletas. Então, buscar a perfeição, buscar a qualidade, você precisa de muito tempo corrigindo aquilo, de repetição, de repetição, de repetição. E é um trabalho realmente que você tem que ter muita determinação. Qual é a média de um atleta olímpico do nado sincronizado debaixo d'água, ou seja, sem respirar? Aí depende, eu não sei te precisar o tempo,
Mas assim, eles ficam um tempo grande, o tempo que for É necessário, né? preciso ficar, né? É. Faz parte desse esporte. É, né? mas existe um trabalho todo para isso, né? Um cuidado de preparar atleta, porque você ficar em apneia o tempo todo é uma coisa meio perigosa, mas elas têm uma boa preparação, nunca tivemos nenhum problema em relação a isso. Estamos conversando com a supervisora técnica do nado sincronizado da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.